que a impressão que dá é que a gente não precisa nem pregar a palavra de Deus mais para o povo se concentrar. É verdade. A impressão que dá é que a gente não precisa mais, porque é muito amor. O pessoal só prega amor, é tanto amor, mas não se fala na justiça, não se fala que Deus mata, É verdade, não se fala, Deus. não dá pra foda, aleluia, que Deus é santo e verdadeiro, Aleluia. não se fala, aleluia, que Ele é justo e que aqueles que buscam a justiça estão com Ele. Louvado Eita, seja o Senhor nome amado e do querido. Senhor e Salvador Jesus Oh, Cristo. aleluia. É, Senhor, aleluia. e aqueles que são mais espirituais, porque existe isso, irmãos. Existem os mais espirituais e os bem pouquinho espirituais. Existem as virgens prudentes. Declara, gastei. Oh, aleluia, Deus. As virgens loucas. Existem o joio, que é parecidíssimo. Ele é parecidíssimo, ele é igualzinho. Ó, não tem diferença. Ó. De repente eu sou um tremendo de um joio aqui. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou sentado aqui na beira, no frente do trigo. De repente você olha e fala, meu Deus, o pastor Pedro é um homem de Deus, mas eu sou de repente um joio, uma pedra de tropeço, de repente um caluniador, um caloteiro, um sem vergonha, um cantador, o joio no meio de nós. Aleluia, Deus é forte, papai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus. E a palavra de Deus é uma só, irmãos. Às vezes a gente se preocupa muito, louvado seja Deus. Eu estava pensando, um tempo desse aí, eu estava pensando, sabe o que, irmãos? A gente se preocupa muito, louvado seja Deus, no que vai falar. Mas quando o Espírito Santo nos levanta para falar das coisas dele, a gente não precisa se preocupar, porque ele coloca dentro da nossa mente, ele coloca dentro do nosso coração, aleluia, palavra de salvação para o povo dele, porque o povo dele lavado e remido pelo sangue do Cordeiro não serão confundidos no meio dessa grande geração, no meio dessa geração corrupta, no meio, aleluia, dessa geração maligna. Ah, poderoso, santo e eterno e fiel, dono da minha vida, bravo, dai, dono, aleluia, do cosmos e dono da igreja. Você faz parte da igreja de Cristo. Agora eu te digo, como será que você pregava há 10, 15 anos atrás? Será que mudou? Será que o modernismo já tomou conta da tua mente e do teu coração? Será que você prendia algumas coisas por causa de Jesus? E agora por causa desse mesmo Jesus, aleluia, você tem deixado para lá. Ah, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias Aleluia, a Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças ao papai. Irmãos, e tem alguns de nós que estamos como aquele, quando Jesus Cristo anunciou lá para a igreja de Éfeso. Como dizes, rico sou? Eu sou sábio, eu não preciso de ninguém, eu ensino a Bíblia da minha maneira, e é da minha maneira que eu vou ensinar e o povo tem que aprender. Aqueles lá são logo, como dizes, rico sou, estou abastecido e de nada tenho falta, sendo que tu és um desgraçado, miserável, cego e nu. É forte essas coisas. Deblafou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu estou aqui, amados irmãos. Meu Deus, que forte, pastor. Deblafar. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que existem vários livros de Plafás, lá em cima nos céus, que estão sendo escritas as minhas obras e as tuas. Aleluia. Pura verdade, papai. Aleluia. Livros. Se eu estou pregando mentira hoje, dá pra foldar. O anjo está escrevendo, olha, Jesus Cristo, o pastor Pedro está enganando o povo mais uma vez. É verdade. Dá pra faz. Glórias a Deus! Aleluia. Se eu saio daqui e de repente
Eu chego lá no Egito, porque o Egito está todo pelado mesmo, não tem jeito da gente não ver, só se fechar o olho. Mas a vergonha está grande. E tão interessante, eu digo isso sem medo de errar, irmãos. Nós deveríamos pregar contra a nudez dentro da igreja, contra a pouca vergonha. Dabla faz. Deveríamos. Aleluia, mas a impressão que dá é que a gente gosta de ver. No caso dos pastores, né? Então, se a gente gosta de ver o visual, então não é interessante a gente falar, porque se a gente falar não vem mais, a gente vai perder um membro. Louvado seja Deus. Glória a Deus! Aleluia, Andai de casto e diricandabadu e devas! Aleluia. Palavas, pidei! Ei, recaspei! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus! Aleluia. Mas tem uns livros lá em cima dos céus que estão escritos. Está escrito. Toda vez que eu minto, pastor Pedro mentiu mais uma vez. Verdade. Glória a Deus. Dessa maneira, Jesus. O irmão fulano adulterou mais uma vez. É pra falar. Glórias a Deus. E o advogado lá só observando, o nosso amigo Jesus Cristo, poderoso, fiel, verdadeiro, ele só observando. E o advogado dizendo, não, mas calma, ele vai se ajeitar. Aleluia. E ele continua. Glórias a Deus. E ele continua. Mas é interessante que quando chegar lá em cima, irmãos, já imaginou? Na hora que chegar diante, aí vai falar, ué, Jesus Cristo, você não está do meu lado? Ele, não, agora eu não sou mais seu advogado. Agora eu não sou mais seu advogado, agora eu sou teu juiz. Fala mesmo, papai. Aleluia. Então nós devemos aproveitar e nos consertar e Aleluia, falar a verdade Jesus. para o nosso Glória a advogado. Deus. Falar a verdade para o nosso advogado. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entregar o tributo necessário ao nosso advogado. Louvado seja Deus. Porque o nosso advogado está aí para nos ensinar, para nos exortar. O nosso advogado está aí, aleluia, para que de repente eu cair ele levantar. Mas olha, irmãos, a misericórdia está para ser tirada da face da terra. E quando a misericórdia for tirada da face da terra, com certeza, louvado seja Deus, a justiça descerá sem trégua, e a justiça descerá para consumir os homens, aleluia, e arrebanhar os salvos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E os vários livros lá em cima nos céus. Glórias a Deus. Os vários livros lá em cima nos céus, sendo folheados e sendo anotadas as minhas obras e as tuas obras. Louvado seja Deus. Agora o pior de tudo, irmãos, esse é o pior. Além desses livros que estão escritos aqui no Apocalipse, eu vou ler junto com você. Aí diz assim, aí se abriu-se o outro livro. Abriu-se o outro livro, é um só, aleluia, glórias a Deus, é um só, que é o livro da vida, é o livro da vida, é o livro dos salvos, é o livro dos lavados, dos remidos, é pelo sangue do Cordeiro, é o livro que vai estar escrito Pedro aqui e um novo nome aqui do lado de cá. Aleluia, glórias a Deus. É o livro que vai estar escrito aqui. O antigo Sebastião da Terra e o nome celestial da Blafou do outro lado. É o antigo Pedroso da Terra, mas o nome dele agora vai ser esse, ele chegando aqui. Louvado seja Deus. É o antigo nome do Sebastião do lado e o novo nome da frente. O livro da vida está lá em cima nos céus. Aleluia, glórias a Deus. E o livro da vida está lá, irmãos, e ele pode apagar a qualquer minuto. Não tem esse negócio de que está escrito para sempre, que isso é mentira do diabo. Isso aí, aleluia, tem alguns acreditando nisso. É por isso que às vezes peca demais, é por isso que às vezes se desvia demais, é porque não sabe que às vezes o nome dele já está apagado do livro da vida, e o nome do da Brafou, o nosso nome tem que estar escrito lá, porque nós temos que ir lá morar com Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Que nós vamos passear numa rua de ouro e de cristal, andando a faz.
Glórias a Deus. Sabe o que é passear na rua de ouro e de cristal, pastora? Por favor, fique de pé aqui. Olha que tremendo, irmão. Aleluia. A senhora vai caminhar aqui. Louvado seja Deus. Olha só o que é caminhar nos céus, irmãos. Aleluia. Sobre ruas de ouro e de cristal, segurando na mão do mestre, caminhando nas mãos de Deus. Dá faz. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Nunca mais haverá fome. Nunca mais haverá sede. Nem sol abrasador. Aleluia. Cairá sobre as vossas cabeças. Mas o Santo Todo-Poderoso de Israel, aleluia, Jesus Cristo Nazareno, aleluia, é Ele que nos conduz pelas veredas da justiça. Onda pra face, glórias a Deus. Segura aqui na mão dele e vai passear no céu, ó. Isso, dê pra fogo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Então não deixa o Senhor apagar. Não deixa Ele apagar. Porque Ele tem coisas grandes, maravilhosas e inefáveis sobre as nossas vidas. Fica de pé. Em nome de... Vem cá, segura aqui na mãozinha dela. Isso. Passei aqui como se estivesse passeando lá em cima do céu. Isso. Mas pode fechar os teus olhos para você sentir a glória de Deus. Ó. Anda pra fora, becando e de faz. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os céus manifestam a sua glória e o poder de Deus está sendo derramado no meio dos homens.